Vamos ao nosso tema de hoje. O Natal começa quando a alma se aquieta. Antes de começar, eu queria pedir uma coisa muito simples para você. Eu vou te pedir que por alguns segundos você apenas fique quieto. Tente por alguns momentos não pensar em nada. Algumas pessoas falam que o que ajuda é você perceber a sua respiração, não é? Mas não pense na semana, não pense no que vai acontecer depois do culto, não pense em nada. Por alguns segundos. Fica assim. É engraçado como o silêncio às vezes nos deixa desconfortáveis. Parece que falta algo. Tanto que você chega em casa à noite, já liga a TV ou faz alguma coisa para fazer barulho. Talvez porque a gente tenha desaprendido a ficar quieto. E talvez seja por isso que a gente não consegue compreender direito o Natal. Porque o Natal, e quando eu me refiro a Natal, estou me falando sobre o nascimento de Jesus. O Natal não começa com barulho. O Natal não começa com festa. O Natal não começa com mesa cheia e farta e um monte de gente conversando. Não começa também com agenda cheia. Natal não começa com trânsito, com shopping, com presentes, nada disso. O Natal começa com um bebê e dormindo. E é assim que Lucas narra para nós a história. No Evangelho de Lucas, no capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 20. Lucas capítulo 2, versículo 8 ao 20. Eu peço que você acompanhe essa leitura comigo, que diz assim: havia pastores que estavam nos campos próximos, e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, que é Belém, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto servirá de sinal para vocês: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas estas coisas e sobre elas refletia em seu coração.
Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Até aí, palavra do Senhor para nós. Amém. Existiam alguns tipos de pastores. Quando se falam pastores, você tem, por exemplo, grupos de pastores que são chamados de pastores seminômades. São pastores que acompanhavam os seus rebanhos juntamente com aqueles, posso chamá-los assim, com vilarejos móveis, e assim seria um povo seminômade. Como eram, por exemplo, os pastores de Abraão e de Ló. Um segundo tipo de pastores que nós conhecemos são os pastores do vilarejo. Por exemplo, as famílias, elas tinham no máximo uma ovelhinha, ou talvez duas, porque era muito caro ter isso. Famílias pobres, de vilarejos pobres, normalmente alguns jovenzinhos, que eram os pastores dessas ovelhas, recebiam um troquinho, vamos dizer assim, para recolher todas as ovelhas do vilarejo e levá-las para um lugar. Daí que vem a parábola das 100 ovelhas, por exemplo. Quando uma delas sumiu e ele então deixou as 99, foi buscar aquela uma, ninguém ali, a não ser se fosse algum ricaço, teria 100 ovelhas. Então esses são os pastores de vilarejos. As ovelhas, elas têm uma memória maravilhosa, que elas conhecem a voz do pastor e a voz do seu dono, de modo que era só trazê-las de volta ao vilarejo e cada uma ia certinho para a sua casa. Normalmente essas ovelhas eram guardadas inclusive dentro da própria casa, algo que eu explico numa dos estudos sobre Natal que eu dei hoje mesmo aqui pela manhã. Mas continuando aqui, um terceiro tipo de pastores, e esses são específicos, eram os pastores ligados ao serviço do templo. Esses pastores cuidavam de rebanhos especialmente guardados para o serviço dos sacrifícios do templo. Acontece que esses rebanhos, eles não poderiam ter nenhuma mancha, nenhum problema na sua pele ou pelo. Por isso, esses pastores, quando essas ovelhinhas nasciam, os cordeirinhos ali, eles enrolavam em volta deles tecidos feitos da própria pele de cordeiros. Eles pegavam isso, envolviam para que esses cordeirinhos não esbarrassem em algum lugar e assim estragassem a lã e eles não serviriam mais ali para o templo. Quero te lembrar que Belém fica muito próximo de Jerusalém, de modo que é muito provável que ali ficavam os cordeiros e as ovelhas que eram separadas para serviço do templo, tendo esses pastores especializados e contratados para cuidarem do rebanho do templo. Provavelmente eles faziam isso, por exemplo, após a plantação de trigo. Quando isso ocorria, o trigo já havia sido colhido, então havia ali a presença de rebanhos para que, comendo aquilo que sobrava do que era recolhido do trigo, adubassem ao mesmo tempo ali a terra. Nesse lugar específico é interessante, existe uma tradição mencionada na Mishnah. Mishnah é um escrito judaico de comentários feitos por líderes judeus, e também uma tradição cristã escrita por assim chamado São Jerônimo. São Jerônimo foi aquele que fez a primeira tradução da Bíblia do Novo Testamento, que foi para o latim, a chamada Vulgata Latina. E eles citam algo, e eu queria dizer isso aqui, principalmente para os teólogos aqui presentes, que isso aqui não é uma afirmação dogmática, apenas uma leitura simbólica muito rica que eles nos deixaram, que eu achei muito interessante. Se refere a um lugar chamado Migdal Eder. Eu tenho aqui uma figura sobre isso, e ele se refere à torre de vigia do rebanho. Esse lugar, essa torre existe até hoje, e ali servia para vigiar o rebanho. Ficava ali a sudeste de Belém, onde eram campos reservados para a criação de animais que seriam sacrificados no templo em Jerusalém, a poucos quilômetros dali.
O profeta Miqueias, por exemplo, cita este lugar, Migdal-Eder, num trecho da profecia que fala exatamente sobre o Messias e que o Messias nasceria em Belém. Vou citar aqui, por exemplo, 2 textos do profeta Miqueias. Miqueias capítulo 4, versículo 8, o texto diz assim: a ti, ó torre do rebanho, no hebraico está escrito Migdal-Eder, monte da filha de Sião, a ti virá, sim, virá o primeiro domínio, reino da filha de Jerusalém. Em Miqueias capítulo 5, versículo 2, fica bem mais claro para a gente, porque nós conhecemos esta profecia narrada no livro de Mateus. Diz assim: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti sairá o que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. É interessante que o profeta reconhece que o Messias, o Cristo que haveria de vir, já pré-existia antes de tudo, mas haveria de nascer, a sua encarnação, o seu nascimento se dar no pequeno vilarejo de Belém. Tem uma outra tradição também, que nos ajuda aqui a embelezar um pouquinho o texto. Como nós sabemos, os cordeiros que seriam usados para o sacrifício tinham que ser sem mancha e sem defeito, e como eu lhes disse, os pastores cobriam esses pequenos cordeirinhos com panos feitos de peles de cordeiro, para que eles não ferissem ali a sua lã. Provavelmente eram esses os pastores que faziam a primeira checagem do sacrifício, do cordeiro do sacrifício, para saber se ele estava apto para tal. Os cordeiros que seriam sacrificados, eles precisariam ser perfeitos, e somente alguém especializado em cuidar deles é que saberia disso. Depois passava também por uma análise do sacerdote, mas primeiramente quem analisavam eram esses pastores. Mais um detalhezinho bíblico aqui. João Batista, quando vê Jesus, ele diz assim: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No livro de Lucas, no capítulo 2, no versículo 12, texto que nós já lemos, o anjo dá o seguinte sinal aos pastores, diz assim: isto servirá de sinal para vocês, encontrarão o bebê, o quê? Envolto em panos e deitado numa manjedoura. Este era o sinal. Envolto em panos, provavelmente com peles de cordeiro, comum naquela região. Sim, essa é uma suposição minha, mas estou fazendo uma suposição baseado no contexto cultural ali. Nós não temos uma afirmação clara disso no texto bíblico, mas tem uma leitura simbólica, uma tradição e uma leitura simbólica muito rica aqui. Porque é muito provável que o bebê Jesus tenha sido enrolado exatamente em peles de cordeiro, que era comum naquela região, mas ajudando assim a identificação dos pastores, porque ficou fácil agora para eles, com símbolos os quais eles já estavam acostumados: pele de cordeiro e uma manjedoura. Vamos falar um pouquinho desses pastores de Belém. Deus poderia ter anunciado o nascimento de Jesus num palácio. Ele poderia ter chamado os principais sacerdotes para verem isso, poderia ter escolhido gente importante, mas ele escolheu pastores. É interessante que Deus não quis propaganda. Ele poderia, vamos lá, Deus poderia ter feito Jesus nascer nos nossos dias, nos Estados Unidos ou na China, com a tecnologia ser transmitido para o mundo inteiro, com um monte de influencers tirando foto e selfies com o bebê Jesus. Mas Deus não está nem aí para propaganda. Ele resolveu escolher pastores. E uma das coisas que eu acho interessante é que esses pastores são gente acostumada com o silêncio da noite, gente que sabia
esperar, gente que sabia observar. Talvez seja isto, porque só quem sabe ficar quieto consegue perceber melhor quando Deus fala. E é com esses pastores que Lucas começa a história do Natal. Assim, esses pastores foram os primeiros visitantes que visitaram o bebê Jesus. E mesmo assim, esses pastores não ficaram famosos. Nós não temos o nome deles. É inclusive difícil achar alguma coisa sequer na internet acerca desses pastores. Eu digo isso porque para fazer esse estudo eu fiz pesquisa na internet, fui procurar ver se tinham estudos a respeito, pouquíssima coisa eu encontrei, até que teve um momento que eu coloquei uma busca, os pastores de Belém, e me aparece uma foto dos pastores da Assembleia de Deus do Ministério Belém. Nada contra meus irmãos, eu os amo muito, eles são especiais, mas não eram esses pastores que eu estava querendo. E tem mais, é interessante, teve uma outra vez que, entre a busca, eu coloquei os pastores de Belém e apareceram os reis magos, que aliás, a tradição diz os 3 reis magos, a Bíblia não fala que é 3, não fala que é reis, só fala que é mago. Então, interessante, porque se você vai na cidade de Natal, por exemplo, tem estátuas dos 3 reis magos, não é? Eu nunca vi estátuas dos pastores de Belém. Poderiam fazer, né? Os 3 pastores magros, né? Fica mais ou menos parecido, mas não tinha nada parecido com isso. Eles são pessoas que não ficaram famosas. É interessante notar que até esses magos do Oriente inventaram nomes para eles, né? Baltazar, tem outro lá, tem o Belchior, que até já fez música aqui no Brasil, mas os pastores de Belém não têm nomes. É interessante notar também, por que isso? Porque o povo gosta de celebridade. E tornaram os reis magos lá em celebridade, ainda que não fossem reis. Eu explico isso numa mensagem que nós já falamos nessa manhã. Mas até os pastores, vocês já perceberam que no presépio aparecem os magos e os pastores só aparecem porque na verdade eles só estão ali por causa das ovelhinhas, que é o engraçadinho ali do lugar. É por causa das ovelhinhas. O caso é que gente simples não precisa de holofotes. Eles servem, levam a mensagem e saem de cena. A glória deles estava em ver a glória de Deus. O anjo não apareceu para famosos. Eu sei que é anacrônico o que eu vou falar, mas não apareceu para influências da sua época, para que o nascimento de Jesus tivesse algum tipo de pompa, mas resolveu aparecer para gente humilde, mostrando como seriam os seguidores de Jesus. Gente simples. Gente, vamos então tirar lições daqui e começar com uma reflexão para a nossa vida. Será que nós não estragamos o Natal? O Natal bíblico tem um bebê dormindo. Nosso Natal tem buzina, rojão, fila, ansiedade. O texto fala de quietude e nós transformamos em barulho. O texto fala de um bebê dormindo. E o que a gente faz quando entra num quarto de um bebê que está dormindo? Silêncio. É quase um momento reverente. O presépio deveria significar isso para nós, quase uma referência ao Deus menino que nasceu para o nosso bem. Então, o que nós vimos no texto que nós lemos? Rebanho de ovelhas dormindo, bebê dormindo, e uma mãe
refletindo no coração. Eu acho que dá para a gente aprender alguma coisinha desta cena que foi desenhada aqui, da quietude do Natal. E eu começo com uma pergunta para mim e para você: por que tanto barulho? Existe um erro nosso em confundir agito com felicidade. Parece que felicidade é só, não é? Parece que felicidade é só isso. Vocês percebem que as pessoas se perderam nos barulhos? Você vai numa festa e eles botam um som tão alto que você não consegue conversar com ninguém. A nossa geração impõe sobre nós um peso de que a gente tem que ser feliz o tempo todo, e essa felicidade, então, eles começam a apelar por uma provocação de música, de som, de ritmo, de alguma coisa parecida, de barulho, para que isso pareça-se com felicidade. Mas, gente, querer ser feliz o tempo todo cansa, porque tudo que é forçado cansa. Tem hora que a nossa alma precisa recolher-se. Tem momentos da gente ficar quieto. Natal não é agito. Natal é um bebê dormindo no berço. E diante disso se faz silêncio. O Natal de hoje é com luzes, festa, rojão. No momento que eu falo isso, estou ouvindo o rojão. Deve ter sido o gol do Corinthians. Muito barulho. Contraste grande com o presépio. O caso que a gente foge de reflexão é porque quando a gente reflete, muitas vezes a gente encontra coisas para mudar. São mudanças mais radicais e mais duradouras, aquelas que a gente faz baseado em reflexão. Já a empolgação, não. Na empolgação, tudo bem se você fizer votos que você não vai cumprir. Por isso que já percebeu que muita gente faz voto aonde? No dia 31, no meio da festa da virada do ano. Por quê? Porque no meio da festa você faz um voto qualquer, porque depois você nem vai lembrar mesmo o que você falou. Mas aqueles que você faz baseado em reflexão, você já foi lá e cavou no coração. Por que muita gente faz voto só no meio de festa? Porque esse mundo é fake. Eu queria olhar para esse texto e recomendar algumas coisas aqui para nós. Uma delas é: melhore a sua conexão com Deus. Queridos, para isso a gente precisa aquietar a nossa alma. Quando aquietamos a nossa alma, nós alinhamos a nossa alma com a vontade de Deus, compreendendo melhor a Deus. Eu acho interessante o Salmo 131, versículo 2, ele fala assim: eu fiz calar e sossegar a minha alma. Tem uma cristã do século 17 chamada Madame Guyon, e esta irmã, que ensinava muito sobre oração profunda no seu livro chamado Experimentando Deus através da Oração, ela nos ensina a prática de nós ficarmos quietos para nós nos conectarmos com Deus. Talvez seja essa uma prática que a gente precisa reaprender como igreja, porque até a igreja hoje está muito barulhenta. Muita coisa está barulhenta no nosso mundo. Tem muitos sons no mundo, tem muito barulho no mundo. Vocês se lembram das lições dos pastores que nós lemos? É esse o ambiente de Natal: rebanho de ovelhas dormindo, bebê dormindo e uma mãe refletindo no coração. Para terminar, eu te pergunto algo. Você já chegou a separar um tempo de quietude? Eu te convido a você aproveitar hoje mesmo ou nessa semana e mudar alguns hábitos seus,
Voltar à boa e bela prática de sentar-se quieto e ler textos bíblicos, talvez logo pela manhã. Você aproveitar momentos de quietude para checar o coração, ou às vezes apenas para aquietar a alma. Quando a gente aquieta a alma, a gente consegue perceber melhor nuances, detalhes daquilo que Deus quer fazer com a gente. Eu vou terminar, mas vou pedir para você ficar em pé comigo e já eu vou ler um salmo com vocês. O Natal, gente, não é um convite para a gente fazer mais coisas, ele é um convite para a gente aquietar a alma. Deus não nasceu no barulho, Deus não nasceu na pressa, Deus não nasceu na ansiedade, Ele nasceu num ambiente silencioso e havia um silêncio suficiente para que Ele pudesse ser percebido. Talvez hoje o maior desafio da nossa fé não seja, eu preciso crer mais, mas talvez seja o desafio para você, eu preciso silenciar mais. Silenciar as cobranças que eu mesmo faço, silenciar a pressa, silenciar esse barulho interior que nos impede de perceber a presença de Deus. O tempo do Natal é um convite, não para correria, mas para a presença, não para promessas forçadas, mas para uma transformação silenciosa dentro de nós. Assim como Maria, que guardava no coração, assim como os pastores, que voltaram glorificando a Deus, que esse Natal encontre em mim e você uma alma mais aquietada. Amém? E eu termino lendo esse precioso salmo, salmo de número 131. Acompanhe essa leitura comigo. Senhor, meu coração não se elevou, nem meus olhos levantaram. Não me exercito em grandes assuntos e nem em coisas elevadas para mim. De certo, olha o que diz o texto, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Tal criança desmamada para com a sua mãe, ou seja, quando a mamãe acabou de dar o mamar para o bebê, tal criança que já foi amamentada, que ela fica ali naquele êxtase, quieta. Ele fala, tal é minha alma para comigo. Ele falou, minha alma se aquietou dentro de mim. E então ele fala o ensino que vem depois disso. Espere, Israel. Israel é o povo de Deus, é vocês. Espere, Israel, no Senhor. Vamos falar juntos isso? Espere, Israel, no Senhor. Continue, desde agora e para sempre. Amém. Feche teus olhos nesse momento. Põe tua mão no peito. Querido Senhor, guia as nossas vidas, oriente os nossos passos, leva-nos, Senhor, como diz no Salmo 23, a águas tranquilas e refrigere a nossa alma. Que possamos aquietar o nosso coração para te perceber melhor. Que possamos, na meditação das Escrituras, entender os teus caminhos. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam todas agradáveis a ti, ó Senhor. Portanto, querido Pai, obrigado pela lição do Natal. Que possamos revisitar o bebê no berço. Ver que ali o Verbo se fez carne e cheio de graça e verdade se apresentou ali para nós, mostrando que nas coisas simples, na simplicidade de um vilarejo, na simplicidade de uma casa simples, na simplicidade de uma manjedoura,
na simplicidade de homens como pastores do campo, o Senhor se revelou para a humanidade, começou a revelar o teu reino para nós. Nós te pedimos, querido Pai, que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento, para compreender os teus caminhos, e que os teus caminhos dirijam o nosso coração. Nós te pedimos, Senhor, certos de que o Senhor sempre nos ouve. Por isso eu te peço agora, fortaleça meus irmãos, levando-os a uma vida mais sólida com o Senhor, sem muito barulho, mas com muita profundidade. Seja assim, Pai, em paz, em nome de Jesus. Amém e amém. Ao nosso